Olá, eu sou Walter Megali e vamos apresentar No Foco, a verdade nua e crua. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos, que a pretexto de salvar a tiraniza. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Olá, o nosso convidado hoje é Jobson Pierre, nascido em Sumaré, no Jardim Luiz e Cia, secretário-geral do Sindicato dos Servidores Municipais, agora eleito presidente do sindicato, dedicou a representar, a classe dos trabalhadores e também ao serviço público municipal e aos moradores que mais necessitam do serviço público. Seja bem-vindo, Jobson. Por favor, dá da sua graça aqui para o nosso podcast. Olá, obrigado. Eu só tenho a agradecer do convite de estar aqui, falar um pouco da minha trajetória. Legal. Jobson, você que veio lá de Sumaré, tem muita coisa para contar. Eu queria conhecer um pouco mais de você. Eu queria que você contasse a sua história para a gente. Quem é o Jobson? Legal. Sou sumareense, você mesmo já disse, da região do Luiz Cia, nascido e criado ali. Tenho duas irmãs. Meu pai serralheiro, metalúrgico. Minha mãe sempre trabalhou em casa. Depois de um certo período foi trabalhar fora. E a gente, como criança da periferia, ficava sozinho em casa, eu com as minhas irmãs, e os amigos, colegas. No dia a dia era necessário esse convívio sozinho, depois ia para a escola, já tinha responsabilidades desde cedo. E estudei no bairro, no Luiz Cia, na escola do SESI, que hoje já não existe mais, mas sempre no lado periférico da cidade, sofrendo por falta de asfalto, de qualidade de vida, saneamento, falta de ônibus, mas moramos ali. Sou estudante de engenharia, depois com o FIES, fui estudar em Americana. Você é filho do FIES, né? FIES. Eu também identifico a sua história quando você fala, que a gente cuidava dos nossos irmãos. Eu sou o caçula da minha família de 7. Então, os meus irmãos falavam, eu cuidei de você quando você era pequeno. Justamente. Então, a gente tem essa memória afetiva muito forte, dos nossos irmãos, que cuidavam da gente e a gente cuidava dos caçulas. Cuida um do outro, isso mesmo. Ajudando no serviço da casa, na lição. E sempre foi desse jeito, Então, a gente já criava a responsabilidade desde cedo, mas sempre sob os olhos e guarda dos pais, Legal. Então, meu pai sempre atuou na região de serralheiro também, então cuidava bem da gente e cobrava das obrigações, que era o dever da escola em primeiro lugar, depois as brincadeiras, Meu pai foi muito rígido com a gente, mas deu uma educação exemplar pra gente também. Bacana, bacana, Jobson. E sobre a questão da escola, na sua infância, como que era isso aí, Jobson? Era o SESI, era uma referência, então assim, o pessoal da região estudava lá e era a única escola assim mais próxima. A gente sofria porque não tinha asfalto, então se chovesse ia na lama, se tivesse sol ia no poeirão, mas não existia ônibus para a escola, então a gente juntava os amigos, ia um pai ou outro acompanhando, às vezes só nos amigos mesmo. Mas estudava num bairro próximo aí, uns 3 quilômetros, 2 a 3 quilômetros talvez. Essa questão da escola, da educação, a gente vê um avanço, em algumas questões, mas a gente vê vários relatos ainda, de um período muito difícil, tanto em casa, quanto na escola. E é importante a gente frisar que, apesar disso tudo, a gente sempre caminhou ali, dentro das 4 linhas para poder ajudar a sociedade.
Então eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre essa questão, né? Depois do você se formar na escola, no SESC, qual foi sua caminhada depois daí? Isso, aí eu sempre fui em escola pública, né, até o 2º grau. Eu fui formado técnico de segurança do trabalho, fiz vestibulim numa escola municipal, e então 4 anos de estudo, me dediquei lá e formei técnico de segurança do trabalho. Alinhado a isso, a gente fazia, como a dificuldade de emprego, mas era necessário ajudar em casa, eu tentava alguns empregos assim, mas era mais difícil, a gente querendo estudar, batalhar na vida, sempre fazia bico, né? Ou de pedreiro, ajudante de caminhão, ajudante marceneiro. O importante é não parar, né? Não parava. O importante é você estar ali sempre em movimento. Eu sempre falo isso, né, para as pessoas, que a gente tem a oportunidade, que pedra parada cria musgo. Né? Então você tem que estar sempre em movimento, né? E eu falo que desde a minha infância, tudo que aconteceu, desde a dificuldade, ter que precisar trabalhar cedo, né, foi importante, apesar que minha mãe sempre né, falou, precisa estudar, né, eu quero que você estude. Então, mesmo às vezes tendo que, depois da escola, fazer alguns bicos, fazer algumas coisas junto com meu pai na época, né, ela sempre priorizou a questão da escola. Isso é muito importante, né, porque a questão da educação, de ter né, minimamente formado, isso faz muita diferença no mercado de trabalho, né, Jobson? Com certeza, sempre meus pais priorizaram a educação pra gente, né, e chegou num dado momento que os meus pais se separaram, então assim, deu uma desestabilizada, eu e minhas irmãs, então tenho uma família de amigos meus, em consideração, uma família japonesa lá do bairro, da qual considero muito, hoje eles não moram mais na cidade, são de Araraquara, mas eu estimo muito. Eles que me deram todo o suporte necessário e me apoiaram nessas horas mais difíceis, mas eu nunca deixei de estudar e batalhar na vida, consegui então a formação técnica, isso lá para 98, a gente com 18 anos, e buscando sempre um emprego, uma formação e a busca de emprego formalizado, né? Com dificuldade, eu fui frentista, trabalhei já no posto de combustível. Logo após eu consegui fazer concurso público, né? E eu tentava vaga no estado, no caso eu fiz concurso para PM e fiz um concurso para o departamento de água do município. Correto. E coincidentemente eu fui convocado no mesmo dia. E para fazer a escolha... Fazer os dois, né? Aí, desempregado, com aquelas dificuldades. E aí eu pensei no que minha mãe pedia, né, para mim. Olha, não vai ser polícia, é muito difícil. É perigoso. Então aí pesou bastante. E aí eu optei em ir para o departamento de água, do qual sou concursado. Então fui concursado com 18 anos, tinha 18 anos. Só que eu fui contratado... Em 2003 era prestes a vencer o concurso, né? Que era 2 anos mais 2 para vencer, expirava o concurso. Então fui contratado em abril de 2003 e tenho 20 anos de serviço público aí dedicado. É uma caminhada, né? São Justo. 20 anos. E aí você falou da questão também de ter uma rede afetiva, né? Quando você, às vezes, você tem uma separação na família, você tem toda uma questão, a rede afetiva ajuda muito. Isso, esse apoio né? Esse apoio de outras pessoas que às vezes não são da família, né? Mas que nos deram que tá ali, que dá todo apoio, isso é muito importante. Eu sempre falo para as pessoas, se você tem essa rede afetiva, agradeça, né? Porque nem todos, né, têm uma rede afetiva do lado, para na hora que dá aquela chacoalhada, você né, ter o apoio total ali. Você estava falando aí da questão que você passou no concurso público com 18 anos. E daí? E de lá para cá? O que é importante? Como assim meus pais, esses apoios, a gente sempre fala sobre o estudo, as condições. Então, assim, já era real, porque eu passei num concurso mediante a qualidade do estudo que a gente tem e tal. Então, a prioridade, assim que eu fui contratado, foi fazer faculdade, né? Que era o sonho, né? Lá em casa... eu e 2 irmãs, e eu tinha a possibilidade com um salário de pagar minha faculdade, né? Então tinha o FIES, que era na época 50%, eu fiz lá, consegui FIES 50%, e fui fazer faculdade de engenharia numa cidade ao lado. Um corte aí na questão do FIES, né? O governo que passou anteriormente, ele cortou, né, a questão do FIES, e o governo Lula retomou, né, quitando algumas dívidas. E na minha época também, quando eu fiz a faculdade, foi ali meados de 2013, 2014, eu tinha muitas pessoas
que estavam no FIES, alguns até 100%, né, outros não. E tem algumas pessoas, Jobs, que não reconhecem, né, da onde veio essa política pública, né? Então é preciso algumas pessoas entender que o FIES é uma política de um governo federal que tem essa preocupação, né, com a questão da educação. E você é uma figura, uma pessoa, né, que pode comprovar isso, que participou do FIES, que ajudou, né, você a ter o seu diploma, né, superior, que muitas pessoas não conseguiram, né, que não conseguiram, né, isso ficaram pelo meio do caminho. Justamente, eu sou filho do FIES, né? Eu recebi a bolsa, era 50%, eu consegui. Então, esse é o motivo de eu ter tido acesso à faculdade, ao nível superior. Então, me dediquei, me esforcei, tem que fazer a sua parte, mas se não tivesse essa chave, esse acesso, nem fazendo a parte, não teria como conseguir pagar a mensalidade da faculdade, né? Hoje eu falo que a questão da faculdade muitos fazem hoje, né? Falar, eu quero fazer porque eu quero ter, é um sonho, né? E a gente sabe os perrengues, né, que nós passamos na faculdade. Questão do livro, dos materiais didáticos, Nossa. Tudo aquilo, não é só a mensalidade. Não. Né? Então, aquele jovem, né, que nem você ali, né, já 18 anos, para concurso público, né, tendo que fazer faculdade, não é só, né, a mensalidade. Não. Né? Você trabalha o dia inteiro e depois ainda tem que ir para a faculdade. Muitas vezes na faculdade, né, eu me pegava às vezes, né, dando aquela pescada. Nossa. Porque eu trabalhei o dia inteiro. Né? Diferente de outras pessoas que tiveram a oportunidade de não precisar estar trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala que o direito ou a igualdade não é igual para todos. Não, realmente não é. Isso aí a gente tem que se esforçar muito mais, porque mesmo eu com a bolsa eu precisava trabalhar para pagar, mas ainda tinha que ajudar nas despesas da casa, né? Então eu e minhas irmãs tinha essas obrigações dentro de casa, junto com a minha mãe também, para bancar o alimento e todo o acesso de outros bens, pagar água, luz, tudo que tiver. Então a gente achava assim, lazer, às vezes não tinha um lazer, às vezes tinha possibilidade, mas não tinha o dinheiro, então assim, tinha que conviver, trabalho, escola e família. Então essas dificuldades que a gente sofreu, mas superamos tudo isso. Então assim, no decorrer dos tempos, mesmo com o estudo, a gente foi se aprimorando na vida profissional e dediquei meus anos na empresa de saneamento, que é o departamento de água. Correto. Que hoje não tem mais o departamento de água, foi privatizado lá no município e nós tivemos a transferência garantida, quem era concursado, para a prefeitura municipal. Essa transferência foi natural não, ou teve que ter briga? Justamente. Lá briga? Naqueles pleitos do qual eu sempre fui marcado ali, figurinha carimbada. Olha, esse pessoal aí fica... Às vezes, quem vê a gente com os maus olhos é aqueles que estão do outro lado, que é o lado do patrão ali, né? Mas nós que fizemos a luta para garantir esses direitos, do qual eu estive à frente aí, mas garantir o direito das famílias ter a dignidade de continuar o emprego, que às vezes está lá 20, 30 anos trabalhando e do dia para a noite perdeu toda a sua carreira profissional que se dedicou. Eu, por exemplo, fiz a questão de engenharia ambiental, especializada em saneamento urbano, e tive que mudar minha carreira profissional por causa de cessar a vida profissional. Aí eu fui fazer pós-graduação em segurança do trabalho e tive a oportunidade de participar do movimento sindical. Então, a partir do momento que eu já tinha o técnico de segurança do trabalho, depois eu fiz engenharia ambiental e pós em segurança do trabalho, a gente tem facilidade para lidar com a vida profissional dentro do sindicato. Então, muitas das demandas que chegam ali no profissional do sindicato, às vezes as pessoas me buscam lá, quer falar com o Jobson. Então, a gente tem esse acesso dentro do serviço público por conhecimento e busca essa melhoria contínua aí para os trabalhadores do setor público. Pierre. Isso. Lembrando, hein? Jobson Pierre, hein? Grava esse nome aí, hein? É isso aí. Então, você está lá agora, né, eleito secretário-geral e agora eleito presidente. Então, você tem uma tarefa, né? Além de servidor público, você tem uma tarefa também. Eu falo que o serviço municipal, e isso muitas pessoas demoram a entender, Jobson, que o serviço municipal é um direito, né, da população. Então, se você sucateia qualquer política pública, saneamento básico, educação, saúde, né, tirando médicos das UBS, das UPA,
você está prejudicando o trabalhador que depende desse, né? Que depende desse serviço. Então, parabéns aí pela luta, pelo trabalho. E aí agora, quais são os desafios, né, que tem pela frente? Né? Você falou que foi privatizado a questão do saneamento básico lá em Sumaré. Como é que foi essa discussão aí? Essa discussão foi posta como necessária pelo governo à época, portanto a gente que estava ali no dia a dia, a gente sabia que veio trabalhado a precarização para poder abrir a privatização. Após esse momento acontecido, quem prejudicou foram os funcionários que foram transferidos, outros mandados embora, quem não tinha estabilidade, mas o setor público ainda continua deficitário, né? Não fez 100% tratamento de esgoto, conforme era prometido. Então isso aconteceu lá em 2014, a gente está em 2024 e nada aconteceu. As faltas de água são permanentes, não me tem... engano, são 10 anos, certo? Isso, era para ter acontecido em 2023 e não fizeram. E a concessão é de 30 anos. As faltas de água permanente, os reservatórios não tem tratamento, a questão de ambiental, de preservação mesmo dos locais, dos mananciais. Então, assim, foi uma privatização da qual só trouxe, na verdade, prejuízo para a cidade, né? Então, a gente vê isso aí como não foi um benefício. Então, a nível mundial, a gente vê os locais que privatizaram, tá voltando para o poder do Estado novamente, né? Então, a gente briga e defende que volte para o município isso aí. Europa, outros partidos da América Latina, né, que privatizaram a questão da água. Estão estatizando novamente. Estão voltando. Infelizmente, aqui no estado de São Paulo, a gente tem um governador, né, que propôs aí a privatização da Sabesp, algo que, né, as pessoas aí que têm uma preocupação com, né, o bem-estar social, né, brigou muito aqui para não privatizar. Infelizmente, né, privatizou e aí é uma luta, porque a gente viu que aonde, né, foi privatizado, a situação piorou. Importante falar que, então, a precarização, ela é a chave da privatização. E quando o setor público que está lá com falta de funcionário, falta de equipamento de trabalho, vê quem está do outro lado, vê como não estão querendo trabalhar, estão fazendo corpo mole, mas na verdade, quem conhece de fato, a falta da estrutura faz parte da política de precarização, que isso ao longo do tempo você fala, precariza para poder privatizar, coloca uma ONG, coloca uma outra entidade, daí um pouco está terceirizada lá, ocupando o local do setor do funcionário público, então precariza muito e no fim é a privatização. Certo. E a qualidade não é a mesma, cai muito, cai né? muito, então, né? assim, e quem mais precisa dos serviços públicos são os menos favorecidos. Então, assim, para ir no posto de saúde, para ir nesses atendimentos, é a periferia que mais, assim, busca o postinho de saúde, todos os serviços públicos, né? Até mesmo no UPA, né? Você vai lá, é serviço público. Então, todo mundo precisa de serviço público. O bombeiro é serviço público. Então, a gente defende que seja feito concurso e ocupado por agente público mesmo, todo o setor inclusive público. Tem a questão das OS, essas Justamente, todas, isso aí está né, ampliando muito. Que acaba virando cabide. Justo. Né, cabide eleitoral, infelizmente. Jobs, a gente tem aí já quase 20 minutos de gravação. Né, eu queria ver contigo quais são os desafios agora, né, você assumindo a presidência aí do Sindicato dos Servidores Municipais lá de Sumaré. Quais são os desafios que vocês têm pela frente para defender a categoria e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de serviço para a população? É um desafio posto aí, né? Então, assim, agradecemos bastante chegar onde chegamos com a presidência, aumenta muito a responsabilidade, mas os desafios estão postos, né? A gente tem a questão do reajuste, déficit que não foi aplicado para o servidor público de Sumaré, 45%, é muito alto o índice de defasagem salarial. Da região é o que mais tem, não dá para discutir aumento real, porque 45% de déficit não dá nem para... né? Justo, é muita coisa, e a gente está tentando, então, como prioridade, abaixar isso aí o quanto antes, e cada governo que chegar, a gente está aí posto para reduzir esse déficit de 45%, e as falta de condições de trabalho mesmo nos setores lá, falta de EPI, falta de condições humanas mesmo de trabalho, falta de veículo, condições precárias mesmo.
Então, essas são as prioritárias pautas da gente no setor público ali. Legal. E pensando na população, a gente, antes daqui de começar, você estava falando da questão da habitação, né? Que lá onde vocês moravam, né, seu pai fez uma parte da luta, da questão da habitação. Conta pra gente um pouquinho dessa luta, dessa história aí. Ali no Jardim Luicia tinha alguns terrenos do município e estavam abandonados e muita gente procurando moradia. Então foi organizada uma ocupação do Jardim Luicia, do qual meu pai fez parte da organização e conseguiu esse espaço lá com moradia digna aí para todas as pessoas, na verdade, conquistaram o terreno e ao longo do tempo aí a regulamentação da documentação aí com escritura desses locais no Jardim Luicia. Isso é importante, né? Então, quem é aí de Sumaré que está acompanhando a gente, né, vê essa luta, né? Porque é uma luta importante, uma luta que fala sobre a questão da moradia. Então, isso é uma luta super importante, além da defesa do serviço público, né? Jobson, a gente está encaminhando já aí para o final, né? Eu quero agradecer aqui a sua participação, né? É uma primeira participação aqui no Foco, a verdade nua e crua, e de fato, né? Colocar aqui as verdades nesse mundo cheio de fake news aí. Então, o nosso podcast preza muito, né, por ter esse contato humano, esse contato mais, né, com a base, para que a gente possa, né, apresentar para a cidade, apresentar para o seu bairro pessoas, né, que têm o seu perfil de luta, história, né, tem um acúmulo para poder contribuir, né, com a sociedade. Então, o objetivo desse podcast é esse. Queria agradecer você e queria que você deixasse aí suas considerações finais e manda um recado aí para a galera de Sumaré, né, porque é importante essas informações que cheguem lá na ponta. Legal. É importante realmente participar, poder contar um pouco da nossa história e agradecer para o público que nos ouviu aí, o nosso podcast, de muitos que virão, e agradecer e um abraço a todos sumarenses, que a gente também orgulha muito de ser filho da cidade de Sumaré. Jobson, obrigado. Isso aqui foi mais um No Foco, a verdade nua e crua. Até a próxima.